Bom dia, gente, tudo bem? Hoje nós estamos aqui com mais um episódio da série do Usina de Valores Entrevista. Nessa temporada que se chama O Reino de Deus é semelhante a uma usina de valores. Na última quinta-feira a gente entrevistou a Dai, da Igreja Cristã Carioca, que falou da escutativa e essa perspectiva da importância da escuta, do ouvir, do acolhimento, na perspectiva do Evangelho, pensando em Jesus como exemplo e contribuições que a igreja pode dar a partir do trabalho dela, uma experiência bem interessante. E hoje nós estamos aqui na Igreja Presbiteriana do Recreio e nós vamos conversar com o Daniel Guanais, que é pastor dessa igreja, teólogo também, doutor em teologia. E hoje com o Daniel a gente vai conversar sobre dignidade humana. Obrigado, Daniel, por aceitar o nosso convite para participar dessa conversa. Para mim, particularmente, está sendo uma experiência muito boa. A gente se conhece essas amizades e relações que são muito presentes no Facebook, eventos diferentes, amigos em comuns, atividades semelhantes, mas com muitas distâncias, né, presencialmente. Eu sei que o nosso último encontro foi na Igreja Presbiteriana Libertas, onde a gente se conheceu pessoalmente, e hoje a gente está tendo essa oportunidade de ter essa conversa. E aí, falando sobre dignidade humana, você pode começar se apresentando um pouco mais, se eu esqueci alguma coisa, mas antes eu vou fazer uma pergunta que ao mesmo tempo é muito simples e direta, mas ao mesmo tempo também não, porque ela requer alguma reflexão que ajude a gente a pensar sobre isso, que é se dignidade humana tem a ver com o Evangelho e como que a gente justificaria isso, se é que tem a ver. Legal. Bem, primeiro, Rony, só alegria estar aqui com você, cara. Mais um encontro e tratando de um tema tão importante, não apenas para a perspectiva do Evangelho, da fé cristã, mas para a perspectiva da vida como um todo, né? Onde quer que haja alguém que professe qualquer fé ou que não professe fé, o tema da dignidade humana é um tema essencial. Bem, alguns temas no Evangelho, na narrativa bíblica, eles são centrais, outros temas são periféricos. E eu diria a você que poucos temas são tão centrais à narrativa bíblica quanto o tema da dignidade humana, né? Vale a gente lembrar que na narrativa bíblica, que na verdade é uma biblioteca com 66 livros, logo nas suas primeiras páginas a gente encontra o texto de Moisés falando sobre a criação do universo, e lembrando aos seus leitores que quando Deus cria todas as coisas, ali na narrativa de Moisés, ele confere à criação dignidade. Há um valor na criação divina, para a perspectiva cristã, que é inerente à criação, né? Antes que o homem fizesse qualquer coisa, antes que a mulher fizesse qualquer coisa, o simples fato de terem sido criados por Deus, a sua imagem e a sua semelhança, diz a narrativa, eles recebem esse valor atribuído, né? Disse Deus, tudo é muito bom. Então a gente começa a narrativa bíblica e a narrativa continua por todas as suas páginas tratando da dignidade e do valor da vida humana. Muito bom. Aí acho que uma frase que você disse, acho que já provoca bastante, né? A dignidade como um tema central, né, na Bíblia, nas narrativas bíblicas e tal. E aí sempre pensando em diversas narrativas, histórias, né, pensando nas histórias do Evangelho, eu penso em algumas, talvez você pense em outras, mas eu sempre vem na minha cabeça, por exemplo, a cura, né, de Jesus no sábado, né, tem uma discussão sobre se Jesus fez uma releitura do sábado ou não, ou se ele só está dizendo qual é o verdadeiro sentido do sábado, mas o fato é que ele coloca o homem, o sujeito, né, o ser humano, à frente da tradição com relação ao sábado. É importante não trabalhar no sábado, não curar no sábado, porque é a tradição, mas a vida humana é mais importante. Ele vai lá e cura. Tem um contexto em que Jesus está lendo no templo e ele vê uma mulher com uma enfermidade, ele interrompe a leitura que está fazendo e cura aquela mulher, prioriza isso. A gente tem narrativas, as histórias estão ali, né? Ainda assim, parece um desafio, às vezes, quando você coloca a dignidade humana como algo prioritário nas narrativas, parece que, de alguma maneira, você
muita gente, né, pensa que você tem o risco de colocar algo à frente da narrativa, da tradição, da Bíblia. E aí, como é que você acha que a gente supera isso ou reconstrói isso didaticamente, né? Como é que a gente faz chegar e perceber que a dignidade é mais importante que a tradição, a dignidade, a vida humana é mais importante do que a liturgia, sem quebrar a importância da liturgia e da tradição? Como é que a gente comunica isso? Legal. Eu acho que é importante, dentro da sua fala, lembrar que a tradição ela não é um problema por si mesma, porque ela pode ser viabilizadora da vida, da boa vida, promotora da dignidade. Acontece que nem sempre ela faz isso, ela cumpre esse papel, né? E o olhar de Jesus nas histórias que você evoca, em tantas outras histórias nos evangelhos, é um olhar assim, muito cirúrgico, porque ele coloca a tradição no seu lugar, e ele faz isso sempre ao mostrar que a tradição existe por causa da vida e para viabilizar a vida e não o contrário, né? Não é a vida que se adequa à tradição, é a tradição que precisa ser repensada, construída, desconstruída, reconstruída, para que a vida seja valorizada e para que a vida esteja no eixo central, que é o eixo onde o eixo que ela deve ocupar, dentro da perspectiva do Evangelho. Nessa passagem que você evoca, é interessante porque os camaradas, quando veem Jesus interrompendo a leitura e curando a mulher no sábado, eles fazem uma pergunta que é uma pergunta muito do conforto, né? A gente não precisa mexer nisso. Eles falam assim, mas isso não pode ser feito nos outros 6 dias? E Jesus era um mestre fascinante, genial, com uma didática incrível, né? Ele responde com outra pergunta, diz, vem cá, esse é o filho de vocês que cai num buraco no sábado? Se é um animal de vocês que cai num buraco no sábado, vocês não vão repensar a tradição? Então, o tempo todo Jesus está levando os seus interlocutores a questionarem o quanto eles já sacralizaram a tradição e o quanto isso é maléfico ao valor que a vida tem, né? Porque quando a tradição ganha mais valor do que a vida humana, é muito provável que, em nome da manutenção desse status quo, a gente passe por cima de coisas que jamais deveriam ser atropeladas, né? O que você acha que pode substituir nem é uma boa palavra, talvez resumir a ideia de dignidade humana, se você fosse usar uma expressão que está presente no Evangelho, porque a gente ainda tem esses conflitos, né? Como dignidade humana não é uma coisa que está ali, né, escrito, descrito, você tem que meio que fazer um esforço para dizer que isso tem a ver, né? E aí, se você fosse usar uma expressão, uma passagem, uma história, uma narrativa, algo que você diria, olha, isso resume dignidade humana, ou isso pode até substituir a ideia de dignidade humana a partir da Bíblia. O que vem alguma coisa à sua mente? Eu acho que a história mais emblemática que exprime isso é a história do bom samaritano, que Jesus conta como resposta a 2 perguntas que um camarada faz, né? Primeiro, ele se aproxima de Jesus querendo saber como ele pode fazer para herdar a vida eterna, né? Que, na minha leitura, é uma pergunta que tem muito menos a ver com como eu posso ir para o céu e tem muito mais a ver com como é que a minha vida pode fazer mais sentido, pode ter mais peso de eternidade. E aí Jesus empurra ele para os mandamentos, porque são 2 homens da lei de Moisés conversando, e esse camarada quer se justificar e quer entender Jesus e quer provar Jesus, porque quando Jesus empurra ele para a lei de Moisés, esse cara vai para o lugar para onde os judeus tradicionalmente iam, né? Que era o Shema Israel, o coração da lei, né? Ame a Deus e ame o seu próximo. E esse cara pergunta para Jesus, mas quem é o meu próximo? E aí Jesus conta essa história fascinante, que é a história do bom samaritano, que desconcerta toda a expectativa daquele homem, né? Porque como são 2 judeus conversando, tudo que esse homem não esperava era que Jesus colocasse o samaritano, que era um camarada que tinha problema de raça e de fé com o judeu, como aquele que entendeu a mensagem do próximo. Então, eu acho que a expressão do ame o próximo como a si mesmo, ela é a expressão que sintetiza a ideia da dignidade humana como um valor essencial para a Bíblia, né? Lembrando que na história que Jesus conta, o próximo é descrito como, inclusive, aquele de quem a minha raça
O meu povo, o meu grupo, o meu gueto e a minha religião me distanciam, né? Porque tanto da perspectiva da raça, dentro daquele contexto, quanto da perspectiva da fé, o samaritano era alguém que estava distante religiosamente do judeu. E Jesus conta uma história para dizer que próximo é inclusive aquele de quem a minha religião, por alguma razão, me distanciou. Muito bom. E aí, como que você acha que a igreja, agora pensando na igreja, não a igreja é a ideia, né? Mas a igreja na sua comunidade local, no seu espaço, no seu território, na sociedade, praticamente, como que a igreja pode ser um espaço difusor da dignidade humana como valor? Como é que a igreja acrescenta nisso? Legal, acho que um desafio para a igreja, Ronilson, é pensar o conceito de irmandade, que é um conceito muito difundido na igreja, né? Nós nos chamamos de irmãos e irmãs dentro do contexto do cristianismo. Pensar o conceito de irmandade a partir de uma perspectiva mais abrangente. Até porque a Bíblia nos ensina isso, né? A Bíblia fala, né, na sua narrativa de dois tipos de irmandade. Há uma irmandade de fé, ou seja, eu reconheço pessoas que professam a mesma fé que eu como irmãos e irmãs. Isso é muito bacana e eu vejo a igreja fazendo isso, né? Esse olhar para o outro que caminha comigo dentro de uma perspectiva como um irmão de fé. Só que existe um outro nível de irmandade que também é narrado na Bíblia, que é menos considerado na minha leitura pela igreja, que é a irmandade de raça, né? Nós somos todos parte de uma raça que é a raça humana. Nós somos irmãos nesse sentido, a despeito do nosso credo, do lugar de onde a gente vê o mundo. E às vezes eu fico com a sensação de que a igreja pensa a irmandade apenas a partir dessa perspectiva da irmandade da fé. Então a igreja às vezes está muito engajada em fazer muitas coisas pelos seus, já que nós somos irmãos, mas ela deixa de considerar um outro tipo de elo que nós temos, que é o elo de sermos todos homens e mulheres criados à imagem e semelhança de Deus, homens e mulheres que carregam o mesmo valor, os mesmos direitos, a mesma dignidade. Eu me lembro de um poema de um pastor do século XVI, John Donne, que é bastante citado, onde ele fala sobre nós não sermos uma ilha isolada em si, mas sermos todos parte de um continente. E eu acho bacana essa ideia, né, de que cada ser humano carrega em si a plenitude da humanidade em alguma medida, né? E ele fecha o poema dizendo assim: portanto não pergunte por quem os sinos dobram, eles sempre dobram por ti. Então o que quer que aconteça a qualquer pessoa, seja essa pessoa irmã minha de fé ou não, acontece a mim em alguma medida porque é minha irmã de raça. E eu acho que quando a igreja pensa irmandade nessa perspectiva mais ampla, eu acho que a igreja começa a ser mais assertiva na promoção do valor da dignidade humana. Não, muito bom. Só para fechar, você que foi pastor de jovens durante um bom tempo, hoje é pastor titular aqui, o que é que um pastor de jovens, pensando e promovendo sobre a dignidade humana, recomendaria para a sua juventude evangélica, no sentido de expressar a defesa da dignidade humana a despeito né, de contextos, territórios, condições, classe, raça, histórias? Como ponto de partida, eu recomendaria um exercício que parece intuitivo, mas que não é nada intuitivo, que é o exercício da escuta, né? O próprio Shema Israel, que é o texto, né, para onde o camarada que estava conversando com Jesus foi, quando perguntou sobre o grande mandamento, ele começa com um pedaço que a gente negligencia, né? Ele não começa a amar a esposa do Senhor teu Deus, ele começa com ouve Israel, né? E esse gesto do ouve, né, do escute, ele não é um gesto muito praticado. E eu acho que quando a gente se propõe a escutar a voz do outro, escutar o dissonante, escutar o lugar do outro, a história do outro, a gente começa a ter mais condição de construir ponte ao invés de construir muro. Então eu acho que esse exercício da escuta como ponto de partida para a gente interagir com quem não faz parte da nossa comunidade, com quem não professa a nossa fé, ele é fundamental, porque quando eu me dou o direito de escutar, eu começo a pisar em solos que não são os meus, mas que são tão sagrados quanto os meus. Porque quando a gente começa a escutar a história do outro, a gente descobre que por mais que a história do outro
seja diferente da minha, possivelmente, ela é tão sagrada quanto a minha. E eu me desarmo, né? E eu vou tirando os muros, e eu vou construindo pontes, e eu vou dialogando, e aí eu acho que fica mais fácil a gente construir alguma coisa que diga respeito a todos e que faça bem a todos e todas, né? Aprendizado incrível. Então, a gente queria agradecer ao Daniel por esse aprendizado incrível sobre dignidade, o quanto que a perspectiva da dignidade humana atravessa ou é atravessada pelo Evangelho, pela Bíblia, e essa oportunidade de acrescentar, como ele falou no início, né? Acrescentar para a gente. Legal, Ronilson, alegria minha, cara, uma satisfação participar de um projeto tão bacana e de diálogos tão importantes. A gente precisa muito dialogar, aprender a fazer isso, e esse espaço é um espaço maravilhoso para tal. Uma alegria estar aqui com vocês. Obrigado, gente. A gente volta na próxima quinta-feira. E vocês já sabem, pode acompanhar a gente no Facebook e no YouTube, onde está o nosso programa. Tá bom? Obrigado.